Os rios são o Ganges. Bom, é muito comum os devotos falarem a respeito do Ganges, né, sobre a purificação do Ganges e fazer a comparação de que todos os outros rios, lagoas, lagos e igarapés, que é o caso desse aqui, comparados ao Ganges. E por que isso acontece, né? Por que os devotos não costumam dizer isso? Bom, meu nome é Lakshmanitai e eu vou explicar um pouco para vocês dessa relação do rio Ganges com os devotos e o porquê dessa citação. Om Agyana Timiridam Saya Agyana Agyana Shalakaya Chakshurumilintam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância e o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental. A ele ofereço as minhas humildes reverências. Bom, todo mundo sabe, né? Já viu alguma vez pela televisão diversas chamadas a respeito do rio Ganges, que é considerado o rio mais sagrado e por várias vezes criticado de ser o rio mais poluído do mundo, né? Mas existe uma história por trás do Ganges, de como surgiu, né, o porquê que o rio Ganges ele é tão sagrado, tão querido assim. Bom, para começar, o rio Ganges, na verdade, ele é a própria mãe Ganga, a própria Deva, a própria deusa Ganga, né, que se manifesta na forma de, de um rio, que tem o corpo na forma de um rio. E como é que isso se dá? Bom, tem uma história que conta uma lila, né, que é contada no Srimad Bhagavatam a respeito de como que Mãe Ganga ela se manifesta aqui nesse planeta. Bom, houve um rei chamado Shagara, ele tinha em torno de 60 mil filhos, né? Só que por causa de uma ofensa a um sábio muito poderoso chamado Kapila Muni, os filhos de Shagara eles acabaram sendo aniquilados, queimados, né, pelo poder, pela maldição de Kapila Deva. Bom, para a salvação, né, dessa descendência, o tataraneto de Shagara, chamado Bhagirata, ele fez diversas austeridades, que essas austeridades são chamadas de tapácia, né, e se converteu também em um sábio muito poderoso. Através dessas austeridades que Bhagirata fez, Ganga Deva, mãe Ganga, né, ela acabou se apiedando e acabou se convencendo de que ela poderia aceitar o pedido que Bhagirata havia feito através das austeridades dele, né? E aí ela aceita se manifestar nesse mundo. A intenção de Bhagirata era salvar os 60 mil filhos de Shagara, né, que haviam sido queimados pelo sábio Kapila Deva. Então ele fez uma atividade piedosa, cumpriu diversas austeridades e Mãe Ganga acabou se apiedando, né, e acabou se manifestando nesse mundo na forma de um rio. Só que, assim, a deusa Ganga, né, a Mãe Ganga, ela é muito poderosa. Então, para que ela se manifestasse aqui, o senhor Shiva ele foi persuadido de que Manganga descesse pelos cabelos dele até chegar aqui nesse mundo, né? Através das tranças de cabelos que o senhor Shiva tem em sua cabeça. E é por isso que nos Himalaias existem diversas nascentes que formam o corpo do rio Ganges. E essas nascentes elas são consideradas como as tranças de Shiva. Se o rio ele caísse diretamente nesse planeta, né, o planeta ele não suportaria essa queda. Então tem a fenda nos mundos espirituais, que essa fenda entra nesse universo que é material e através dos cabelos do Senhor Shiva ele se manifesta nas nascentes dos Himalaias. É lindo, né, falar sobre isso. Nossa, é muito maravilhoso, é muito fantástico. E aí Mãe Ganga, apiedada, né, ela aceitou como missão
a capacidade de purificar e especialmente de salvar as pessoas que entram em contato com as suas águas. E era justamente essa a intenção do sábio Bhagirata, né, para salvar os descendentes de Shagara, que Shagara era um dos antepassados dele. E o porquê, voltando àquela pergunta, o porquê que os devotos têm o costume de dizer que todos os rios são Ganges, né? Bom, falando assim, pela explicação dos nossos gurus, dos Vaishnavas mais velhos e dos Brahmanas mais instruídos, acontece que o rio Ganges ele se manifesta, né, nas colinas dos Himalaias, forma o seu corpo que atravessa uma boa parte do norte, nordeste, noroeste da Índia, né, com todos os seus afluentes. E quando ele deságua no Oceano Índico, as águas do Ganges purificam o Oceano Índico. Como todos os oceanos têm ligações uns com os outros, então a água do Oceano Índico que foi purificada pelo rio Ganges purifica os outros oceanos, Pacífico, Atlântico, Mar Mediterrâneo, certo? E como todos os oceanos têm ligações com todos os rios que desaguam neles, né, esses rios também acabam se purificando, né, pelo um fenômeno que a água, por uma propriedade que a água tem, que é a de capilaridade. Então a gente pode imaginar que o planeta Terra todo seria como se fosse uma trama, uma teia. E por capilaridade, o rio Ganges ele consegue penetrar em todos os outros rios, em todas as outras nascentes, em todos os outros igarapés. Então, quando o devoto diz assim, todos os rios são Ganges, significa que esse rio aqui, esse pequeno igarapé, por exemplo, que eu estou aqui nesse momento, ele foi purificado através do outro córrego maior, né, no qual ele vai desaguar, que esse córrego maior desaguou num outro córrego ainda maior, desaguou no oceano. Que o oceano, tendo sido purificado pelo rio Ganges, ele, por consequência, acaba se purificando também. Então, é por isso que é dito que um banho em um rio, né, ele é tão purificante assim, né? E aí fica essa história falando sobre o rio Ganges e o porquê que os devotos têm tanto apreço ao rio Ganges. Se for possível, da próxima vez eu também vou falar sobre o rio de Yamuna, né, a relação do rio de Yamuna e os passatempos de Krishna no rio de Yamuna. Mas aí fica essa informação aí para a gente poder compartilhar nesse Jamashtami, tá certo? Já que esse ano a gente não vai poder se encontrar pessoalmente, virtualmente a gente pode ter esse contato. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais das ideias que perpassam, né, do conhecimento devocional que perpassa pela consciência dos devotos, da filosofia védica e um dos motivos, né, que fazem com que o rio Ganges seja um rio tão sagrado. Então, feliz Jamashtami para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Hare Krishna, Haribo. A gente se encontra outra hora, tá certo?